Então, pessoal, a aula de hoje é basicamente sobre coleções de objetos, né? Até a aula passada, a gente sempre estava falando de um objeto, das características do objeto, do comportamento do objeto, como os objetos se relacionam. Só que a gente sempre está trabalhando com um objeto, basicamente um objeto. Só que no mundo real a gente não tem um objeto, a gente só não tem um único computador, um único pincel, um único microfone, a gente não tem, geralmente são vários, né? E trabalhar com vários é um pouquinho mais complicado, não vou falar tão complicado, mas tem novas estruturas que a gente precisa estar mostrando para vocês. Então, por quê? A partir de agora, na aula de hoje, nós não vamos estar trabalhando com apenas um objeto, nós vamos estar trabalhando com vários objetos que a gente chama de coleções de objetos. Então vamos à aula, gente, vamos cá. A agenda da aula de hoje, né? Vamos olhar a nossa agenda, a gente vai falar de coleções de objetos, tá? Mais especificamente, a gente vai implementar essas coleções usando dois tipos específicos de uma linguagem de programação, que serão os vetores, é o tipo de coleção mais simples que tem, ou array list, é um outro tipo de coleção, mas um pouquinho mais, com conceitos mais elevados, vamos dizer. E depois, como é a nossa última aula, gente, a gente vai falar sobre conceitos complementares de programação orientada a objetos. São conceitos que agregam valor à programação orientada a objetos, que é importante a gente saber, só que a gente não vai exercitar tanto, né? A gente vai falar sobre classes e métodos abstratos, como é que funcionam eles, né? Vamos falar sobre polimorfismo, a gente fala que é uma mutação que acontece na herança, a gente vai falar bastante sobre um polimorfismo. Atributos de métodos estáticos, a gente chama de atributos e métodos de classe, né? E por último a gente vai falar sobre interfaces. A interface é uma maneira de a gente trabalhar aqui o comportamento de um objeto. Ok, gente? Esse aí é o nosso conteúdo e, novamente, os links de aula, de aulas complementares, de como trabalhar, já estão publicados na internet, vocês vão poder visualizar esses links, vocês vão poder, inclusive, treinar em casa à vontade, tá? E qualquer dúvida, pode contatar o professor José Márcio, pode me contactar, pode contactar os tutores, pode mandar mensagens nos fóruns de discussão que a gente está aqui para ajudar para vocês. Não, como falei, o objetivo da nossa disciplina é ensinar vocês a programar orientado a objetos. Bem, gente, vamos fazer uma apresentação, né? As coleções de objetos são uma maneira de manipular uma grande quantidade de objetos, né? Elas podem ser implementadas de diversas maneiras. A gente pode implementar essas coleções através de vetores, listas, filas, listas duplamente cadeadas, né? Encadeada ou duplamente cadeada, árvores, grafos e muitos outros tipos de estruturas de dados. Vocês já devem ter tido uma disciplina chamada estrutura de dados. E na estrutura de dados, a professora, acho que foi a professora Liliane, ela chegou a comentar os diversos tipos de estruturas que existem dentro de uma linguagem de programação. Nós não vamos implementar uma estrutura específica, nós vamos utilizar já as existentes. Vai utilizar um vetor, né? E no caso do vetor, a gente não vai implementar nenhuma estrutura dentro de um vetor, apenas inserir objetos no vetor e percorrer um vetor. E o array list, como o próprio nome já fala, ele implementa uma lista, mas uma lista um pouco arcaica, mas é o suficiente para a gente entender como funciona coleções de objetos, tá, gente? Então vamos lá. Vamos começar falando de vetores, tá? O vetor, ou como o pessoal costuma falar, array, é uma estrutura de dados utilizada para representar certa quantidade de variáveis de valores homogêneos, ou seja, é um conjunto de variáveis, todas do mesmo tipo. Eu estou falando aqui um vetor de variáveis, quer dizer, eu posso criar um conjunto de valores inteiros, um conjunto de valores do tipo string, um conjunto de valores booleanos, um conjunto de valores reais, né, double, float e assim por diante. Eu não estou criando apenas um valor, eu estou definindo uma estrutura que pode armazenar várias informações em um único lugar. Isso aí é um vetor. Só que esse vetor pode ser de um tipo primitivo, como inteiro, que a gente chama, né? Mas também pode ser um vetor de objetos, onde cada elemento de um vetor, cada elemento naquela coleção, vai armazenar um objeto completo. Como falei, em Java, gente, podemos criar vetores ou usando os tipos primitivos, inteiro, double, flutuante, né? Ou vetores de objetos. Vamos ver como é que faz isso, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Para criar um vetor,
vai definir a sintaxe de um vetor, primeiro tem que falar o tipo de dado que é um vetor, como falei, pode ser um inteiro, pode ser um double, né? Pode ser qualquer um tipo primitivo, o nome do vetor, notas, por exemplo, abre e fecha colchetes, e o novo, novamente, o tipo do vetor, o tipo de dado, desculpa, e a quantidade de elemento. Essa é assim que funciona. Traduzindo isso, vamos pegar o exemplo aqui de baixo, né? Aqui é uma maneira que eu estou criando um vetor, quer dizer, um conjunto de valores do tipo inteiro. Eu estou criando um vetor chamado notas, tá? Qual é o tipo de elemento que vai ter no vetor? O tipo de elemento, gente, vai ser o inteiro. E como é que eu sei que é um vetor? Olha o colchetes. Esse colchetes é o cara que define se isso aqui é um vetor ou não. Vou até colocar uma setinha aqui, que o colchetes justamente define um vetor. Nesse contexto aí, gente, nesse int vetor abre e fecha colchetes. Eu estou falando que vetor, notas, né? Ele é um conjunto de valores que vai armazenar elementos do tipo, no caso aí, inteiros, as notas inteiras. Qual é a diferença do modelo tradicional? Quando eu crio, por exemplo, uma variável nota 1, né, eu estou criando uma variável que vai armazenar apenas um único valor. Então, naquela estrutura chamada nota 1, eu só posso armazenar o número 10, ou o número 8, ou o número 7, e assim por diante. No conceito de vetores, no conceito de coleção de objetos, eu não vou armazenar apenas um valor naquela estrutura. Eu vou poder armazenar quantos valores eu precisar, né? Eu precisar para o meu código, para o meu algoritmo. Agora a questão é definir qual é a quantidade. Porque um vetor, gente, a priori, ele é todo armazenado na memória do computador. Quando declara uma variável, tá? Ao declarar uma variável, ele armazena o espaço da memória do computador para poder armazenar aquele valor. É assim que funciona nas linguagens de programação. Quando eu crio um vetor, eu preciso armazenar, preciso alocar, uma determinada quantidade de memória lá na memória RAM do computador. Mas qual é o tamanho? Já que vou armazenar vários objetos, ou vários valores, qual é o tamanho que eu vou precisar para armazenar tudo que eu quero? É aí que você entra, logo depois, na segunda parte da estrutura, você vai definir qual é o tamanho que você vai utilizar. Você vai fazer como é que a gente pode dizer? Uma projeção, né, professor? Isso. A gente vai fazer uma projeção. Se eu sei que minha turma geralmente tem 30 alunos, eu sei que minha turma tem geralmente 100 alunos, eu sei que vai chegar a um teto máximo de alunos, vamos dizer, eu já armazeno, olha, minha turma não vai ter no máximo 100 alunos, então eu vou colocar aí, criar 100 posições na memória para armazenar 100 notas de alunos distintos. Seria isso que a gente vai fazer aqui agora, né? Só que ao invés de fazer 100, tá? Nós vamos criar um vetor de tamanho 30, gente, olha aqui. A gente vai armazenar, a gente vai alocar um espaço na memória, usando o comando new, um espaço na memória que vai ser capaz de guardar 30 elementos do tipo inteiro. Ele vai começar a guardar na posição 0 até a posição 30, professor? Acho que não, né? Porque se eu começar do 0 e for até a posição 30, gente, eu vou ter 31 elementos. Apesar de ter definido aqui 30, tá? Eu não vou até o número 30. Eu vou do 0 ao 29. Então, eu vou usar o elemento 0 até o 29. Aí sim eu vou ter exatamente 30 elementos. Isso é a grande sacada aí. É um dos conceitos que as pessoas costumam confundir muito. Eu tenho até 30 elementos, então eu vou do 0 ao 30. Se eu estivesse contando a partir do 1, tudo bem. 1 até o 30 eu tenho 30 elementos. Mas no Java, no C#, essas linguagens mais novas, geralmente você começa a contar do 0, tá? Então a estrutura que a gente acabou de mostrar, gente, ele criou na memória 30 elementos que permite gravar 30 valores do tipo inteiro. Professor, os vetores, né, são considerados uma estrutura estática, porque inicialmente a gente deve definir o tamanho que ele vai ocupar e, por boa prática, se trabalha com esse tamanho definido inicialmente. Tá? Embora algumas linguagens até permitam fazer alterações, não é de boa prática num vetor fazer alterações de tamanho. Algumas linguagens até
Permite. E a ideia de como definir o tamanho de um vetor é muito importante, porque ele vai ocupar esse espaço em memória, e isso daí vai depender muito, a performance da máquina vai depender da utilização da memória. Se você superdimensionar um vetor, você vai estar ocupando muita área de memória, o que pode degradar aí a performance da máquina. Ou subdimensionar, a gente vai acabar faltando espaço para inserir mais elementos. Então, como é que eu sei? Bom, estudando o ambiente que vai ser trabalhado. Como o professor disse, se a gente vai trabalhar com alunos, eu vou lá e tento identificar com a coordenação qual é o máximo de alunos que uma turma permite, tá? Qual é o mínimo que uma turma permite, e baseado nisso daí definir esse tamanho inicial do vetor. Perfeito, perfeito, gente. A questão é, o vetor é uma estrutura estática. Realmente a gente não, apesar de poder mudar, a gente não recomenda. E vou mais ainda, tá? Trabalhar com vetores é porque você está trabalhando com poucas informações, tá? Se você, a partir do momento que você vai querer trabalhar com muitas informações, eu estou falando aqui de uma sala de aula, 30 alunos, 50 alunos, 100 alunos. Mas se eu tivesse que armazenar todos os alunos de uma faculdade, por exemplo, do IFRO, que é uma faculdade muito grande, um instituto muito grande, né, gente? Aqui nós temos dezenas de milhares de alunos. Eu, em nenhum momento, recomendaria colocar o vetor. A gente tem estruturas bem mais elegantes para armazenar todas essas informações aí, mesmo sendo na memória, tá? Outra maneira, gente, olha aqui, como falei, eu posso armazenar, assim como eu posso armazenar os tipos primitivos, vamos voltar aqui, olha aqui. Pessoal, eu estou armazenando, no caso aqui, eu estou alocando espaço para 30 elementos de tipo inteiro. Mas na orientação objeto a gente não vai estar trabalhando com variáveis primitivas, né? A gente vai estar falando de objetos. Então eu posso criar um vetor no caso, que vai guardar um objeto completo. Mas que objeto? Um objeto do tipo cliente, né? Então eu posso criar um vetor chamado clientes, que ele vai armazenar, olha aqui entre colchetes, objetos do tipo cliente, e eu posso alocar espaço, vou dar um new, para quantos clientes eu precisar armazenar ou trabalhar. No caso, estou criando aqui 1000 clientes. Apesar de ter feito esse código, gente, perceba, eu fiz esse código, estou criando um vetor de 1000 objetos tipo cliente, é um tipo de código que eu não recomendaria, né? Porque você armazenar objetos em um vetor, objeto, gente, é uma estrutura meio complexa. Objeto não armazena um único valor. Lá no cliente eu posso ter a matrícula, nome, CPF, endereço, e-mail, Facebook, telefone 1, telefone 2, telefone comercial, telefone celular. Olha o tanto de característica, tanto de informação que tem um objeto. Imagina guardar tudo aquilo ali dentro de uma estrutura estática de 1000 elementos. Quer dizer, vai comer a tua memória toda, vai usar a tua memória, bastante memória. Então, para esses casos específicos, não recomendaria usar o vetor. Eu estou mostrando, só para fazer uma analogia, que assim como eu armazeno em uma posição da memória um elemento do tipo inteiro, um elemento primitivo, eu também posso armazenar dentro de vetores, dentro de uma estrutura do tipo vetor, elementos que na verdade são objetos complexos, com todas as suas características, todos os seus comportamentos definidos, tá? É apenas uma questão de mostrar para você que pode. É similar. Tipo primitivo, vetores. Tipo complexo como objeto, também posso ter vetores desses tipos de objeto, tá, gente? Como seria então, gente? Ao criar esse vetor, né, cliente recebe new cliente com 1000 elementos, né? Primeiro, o cliente é uma coleção de objetos em que? Primeiro, essa coleção é o tipo vetor. Eu estou utilizando uma estrutura mais simples para definir uma coleção de objetos. E como falei, ele pode ter de 0 a 990 clientes armazenados, que é exatamente 1000, né? O primeiro cliente é o 0, o último cliente é o 999. Gente, vamos decorar isso. Quando você declara um vetor de um determinado tamanho, ele vai de 0 até o tamanho menos 1. Sempre assim. Isso. Para que a gente possa estar imaginando como é um vetor, a gente pode fazer um paralelo da seguinte maneira. Imagine que ao se criar um vetor de 1000 elementos, você coloque 1000 gavetinhas uma ao lado da outra. Tá? Então, para cada gavetinha é uma posição do vetor que eu posso armazenar um cliente dentro dessa gaveta.
lembre-se que quando eu crio as 1000 gavetinhas, elas estão ocupando aqueles espaços, tendo ou não cliente dentro de cada gavetinha. Lembrando também, como foi colocado, começa a numeração, a gaveta, a primeira gaveta, a gente identifica com o número 0, que a gente fala índice, né? Então, o índice 0 é a primeira gavetinha. A última gaveta, 9699. E se eu quero guardar informações, eu tenho que lembrar que eu vou guardar dentro dessas gavetinhas, tá? O professor Zé Márcio falou uma coisa bem interessante. Essa analogia foi ótima. Imagina você construir um quarto, né, com 1000 gavetas e você, num primeiro momento, vai guardar apenas uma única, né, os dados de um único cliente. Então, o vetor realmente, para trabalhar com grandes estruturas, não é o mais ideal. Não é o mais recomendado, vamos dizer. Mas a gente está apenas aqui mostrando que existe, que é possível e como se faz. Então, vamos lá. Voltando aqui ao código, vamos ver como é que funciona esse comando, um exemplo real de vetores, tá, gente? Eu acabei de criar uma classe chamada programa, o public static void main aqui, eu estou criando então no módulo principal, eu vou criar então um modelo. Vamos mostrar aqui então, criar o nosso vetor de notas, usando apenas 10 elementos. Se é de 10 elementos, ele vai de quanto, professor? De 0 até 9. O 9, isso aí. Então, se ele tem até 10 elementos, na verdade, ele vai de 0 a 9. Se você contar 0, 1, 2, 3, você vai perceber que ele tem efetivamente 10 elementos. Agora, eu quero acessar o primeiro elemento. O primeiro elemento, gente, para acessar qualquer elemento dentro do vetor, basta colocar entre os colchetes o índice daquele elemento. Se eu quero acessar o primeiro, na verdade, eu tenho que acessar o índice 0. Então, o que está acontecendo nessa linha de código aqui? Vamos olhar o que está acontecendo nessa linha de código. Nessa linha de código, estou dizendo que o valor 10, a nota 10, está sendo armazenada, né? Armazenada na primeira posição. Posição do vetor. Apesar de ser a primeira posição, o índice dessa primeira posição, tá, gente? O índice, ele é igual a 0, né? Então, na primeira posição, eu armazeno 10. Na segunda posição, eu armazeno 9. Na última posição, eu poderia ter colocado 3 pontinhos aqui, no 2, no 3, no 4. E na última posição, gente, eu estou armazenando o 9 também, né? Perceba que, nesse momento, eu estou armazenando, eu criei um vetor de 10 elementos, eu estou armazenando valores na posição 0 até a posição 9. Primeira pergunta, no código que eu fiz lá, eu armazenei no 0, 1 e no 9. O que aconteceu com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 e com 8? Estão vazios. Deixa bem claro, né? Apesar de estar lá na memória, não está sendo utilizada. E segundo, professor, e se eu quiser colocar notas 10 recebe alguma coisa? Quer dizer, eu passei do limite. Erro, gente. Isso vai dar erro na hora da execução do seu programa. E é um erro que é difícil você parar, o seu código vai quebrar mesmo. A gente fala que seu computador vai dar tela azul, né? Porque você tentou acessar um recurso que não existe, uma posição de memória que não existe. Ele vai dar um erro na hora, o teu programa vai parar, você eventualmente vai ter que detectar essa falha, vai ter que corrigir seu programa, vai ter que corrigir seu sistema, só porque você tentou acessar uma posição de memória que não existe, né? Então, tomem cuidado com essa questão de acessar um elemento do vetor. Primeiro você tem que verificar se aquele elemento está vazio ou não, aquela posição está vazia ou não. E o segundo, você tem que verificar se você está acessando um elemento válido dentro da coleção de objetos que nós temos, coleção de valores que nós temos aí, né? Uma maneira que a gente costuma falar, né? E na bibliografia a gente fala muito aqui, vamos apagar um pouquinho aqui, é percorrer um vetor. Vamos mostrar aqui como percorrer um vetor. Quando fala percorrer, é ir do início ao fim. Quando fala em percorrer um vetor, gente, a gente está falando, eu quero ir do primeiro elemento do vetor até o último elemento do vetor. Gente, se eu sei o tamanho de elementos que eu tenho, qual é a melhor estrutura que eu posso usar para percorrer todos os elementos aí nesse vetor? Gente, a melhor estrutura para saber o número de repetições que eu preciso usar, quer dizer, onde eu já sei o número de repetições que eu preciso fazer, a melhor estrutura é a estrutura for, né?
Então eu vou fazer um for que vai iniciar a varredura, né? Vou percorrer, vou fazer a varredura do meu vetor a partir da posição 0 até a última posição dele, que é o tamanho -1. Mas aí, em vez de ir do tamanho -1, eu posso apenas trocar o sinal ali. Olha, gente, eu não preciso ir até o final, eu vou até num momento anterior ao final. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou criar aqui um for. Vamos lá, gente, aqui a nossa estrutura que é perfeita para percorrer um vetor. Eu estou iniciando de 0, sempre a gente inicia de 0, gente. Se a gente quiser, lógico, percorrer ou varrer um vetor completo. E eu só vou parar, quer dizer, o vetor, esse for vai continuar enquanto o i for menor que o tamanho máximo das minhas notas. Do vetor das minhas notas. O length, gente, é uma variável que existe em todas as coleções, tá? Que ele me dá o tamanho do vetor. No caso, para esse vetor, qual o valor dessa variável length? Então, o valor da variável length, nesse caso, é no valor 10, porque eu criei um vetor aqui de 10 posições, tá? Então, o i ele vai percorrer até chegar ao 10, a grande pergunta, até chegar a 10? Não. Ele vai percorrer enquanto ele for menor que 10. Porque na hora que ele for igual a 10, ele vai sair do meu loop, né? Então perceba essa questão do for, gente. Vou apagar novamente aqui para deixar o nosso quadro limpo. Perceba nessa posição do for, que ele sempre vai percorrer até a posição ser menor que o vetor, qualquer vetor que for, ponto length, tá? Sempre vai ser assim. E para cada elemento eu preciso percorrer um a um, eu preciso fazer uma varredura sempre indo de 1 em 1, quer dizer, i mais, quer dizer, i recebe i mais 1. Após percorrer, quer dizer, essa é a minha estrutura for, para cada vez que ele vai percorrer, ele vai escrever a posição das notas, né? Ele vai escrever o valor existente em cada uma dessas posições, na posição 0, na posição 1, na posição 2. O que é que ele vai escrever na tela então, gente? Vai escrever justamente esse valor. Vai escrever o número 10, vai escrever o número 9, aí vai escrever vários números zeros, porque eles estão vazios, e por último vai escrever o número 9 também. Então, gente, a gente acabou de aprender como declara o vetor, né? O tipo, o nome do vetor, né? E o colchete vai dizer que é o vetor. A gente aprendeu como definir o tamanho de um vetor, new, tipo, o tamanho que eu quero. Nós aprendemos a acessar cada elemento de um vetor, é só colocar entre os colchetes o índice do elemento que eu quero acessar. Nós aprendemos que o primeiro índice é o 0, nós aprendemos que o último índice é o tamanho do meu vetor menos 1, e nós aprendemos que para percorrer um vetor eu preciso utilizar o for, quer dizer, a melhor maneira é o for. Eu posso utilizar outra estrutura de repetição? Posso, né? Eu preciso começar do 0 até depende do teu algoritmo, mas em geral, se você quiser percorrer todo o vetor, sim, você vai precisar iniciar do 0 e ir até o final, utilizando principalmente a estrutura for. Bem, gente, esse aqui eu estou trabalhando com uma estrutura simples, né, com um tipo simples, mas eu posso, por exemplo, criar um vetor do tipo cliente. Olha aqui o meu cliente. Só que meu cliente, gente, é um cliente bem simples, tá? Eu criei um objeto cliente, só para caber na tela, eu criei um cliente aqui com duas características. Nosso cliente aqui tem nome e CPF, só e somente. Então, para o cliente eu defini as características, né, o atributo, CPF e nome, e depois definido o atributo, eu criei os getters e setters para o CPF e nome. Vamos dar uma olhada aí aqui como ficou o código. Eu sei que vocês já estão especialistas em criar getters e setters e definir atributos, né? Então vamos lá, gente. Nosso atributo aqui, vamos fechar. Eu tenho aqui em cliente o atributo CPF e o atributo nome. Logo depois eu tenho um get CPF e o set CPF, e o get nome e o set nome. Está aqui o nosso objeto cliente. Agora vamos criar um vetor baseado nesse cliente. Olha aqui, gente, como é que seria o nosso código. Ele seria um vetor de cliente, tá? Professor, antes você tinha colocado colchetes aqui, agora você colocou aqui na frente. Isso depende, né? No Java ele permite você colocar ou na variável ou no tipo. Eu prefiro, particularmente, colocar sempre no tipo. Inclusive outras linguagens como C#, ele só permite criar no tipo, tá, gente? Ele não permite criar na variável.
Então vamos usar esse padrão. Apesar de a gente poder colocar na variável colchete, vamos colocar o colchete no tipo, que aí sim ele vai ser livre de qualquer implementação de linguagem, seja JavaScript, seja C#, seja Java. A gente vai saber que lá o colchete anexado ao tipo é a melhor opção, tá? Então, gente, eu voltei aqui, eu tenho um vetor chamado clientes. Então, a primeira pergunta que eu faço, qual é o nome desse vetor? Clientes. Esse vetor vai ter elementos de que tipo? Vai ter elementos do tipo cliente. Qual é o tamanho do vetor? O tamanho do vetor é 1000, né? E olha, gente, cada elemento do vetor, agora, eu não vou armazenar um valor qualquer, eu vou armazenar uma nova instância de um objeto. Eu criei 3 objetos distintos, quer dizer, eu tenho 3 objetos que têm nome e CPF, tá? Nome e CPF distintos, e detalhe, poderia ter muito mais características, poderia ter endereço, telefone, e-mail, etc, né? Nome do pai, nome da mãe, renda familiar, nossa, eu posso encher de informações desse meu cliente, mas para cada posição do meu vetor, já que é um vetor de objetos, que vai armazenar objetos, eu preciso criar uma instância daquele objeto. E foi o que eu fiz, né? Para cada elemento desse meu vetor, gente, olha aqui, eu criei uma nova instância de objeto, um novo cliente, tá? E depois disso, né, eu vou para percorrer um vetor, gente, ao percorrer um vetor, eu posso mandar escrever ao longo de todo o vetor esse meu cliente Z. Professor, o que vai escrever aqui em cliente Z? Na verdade não vai escrever nada, tá, gente? Porque eu não tenho que mandar escrever o cliente Z, eu tenho que mandar escrever alguma informação do cliente Z. O cliente I, aquele índice, né, ele aponta para o objeto cliente. Aquele cliente que eu criei, new cliente ali, ele por acaso eu preenchi o CPF dele? Não preenchi. Eu preenchi o nome dele? Também não preenchi. Então, esse modelo aí, ele não vai escrever nada. Na verdade, vai escrever o nome do objeto. Aí, se você testar isso lá no código, vai escrever o nome do objeto. E você não quer saber o nome do objeto. Você quer saber a informação que está guardada no objeto cliente, que tem o nome tal e o CPF tal, né? O que eu fiz aqui é apenas um resumo da minha aplicação. Eu preciso efetivamente, ao armazenar um cliente completo, com suas informações completas, tá, gente? E é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu melhorei o meu código, tá? Eu criei o cliente 0, 1 e 9, só que o cliente 0, ele é um cliente, né? Deixar bem claro, o cliente... Né, os clientes 0, tá? Ele na verdade ele está lá armazenado um objeto do tipo cliente, deixar bem claro. Lá no cliente 0, no cliente 1, no cliente, em todas as posições de memória do meu vetor, todos os meus índices do vetor, ele tem um objeto do tipo cliente. Então, o objeto, tanto faz ser objeto 0 quanto ser objeto 999, ele tem um novo cliente lá sim, tá, gente? E como é um cliente, eu posso, por exemplo, esse carinha aqui, o cliente 0, ele na verdade é um objeto, eu posso usar os setters e getters dele. Eu posso dar um set nome para o cliente 0 Lilo, um set CPF para o cliente 0, 111. Essa é a grande, uma coisa que a gente tem que se preocupar, né, em saber. É que aqui nessa memória não está armazenado um valor qualquer, agora está armazenado um objeto completo. E no objeto completo eu tenho os meus setters e tenho os meus gets, né? Só que dessa maneira fica um pouquinho estranho trabalhar. O certo é você criar um objeto externo, criar um cliente. Depois de preparado o objeto, está pronto para ser armazenado, eu pego aquele objeto e mando para a memória. O modelo que eu acabei de mostrar é um modelo que não é utilizado muito, quer dizer, eu vou utilizar o índice e eu sei que aquele índice é um objeto, eu vou começar a chamar os métodos e os atributos daquele objeto diretamente no índice. Não é a melhor maneira. Vamos ver qual é a melhor maneira? É essa segunda maneira aqui, gente. Olha aqui. Olha como é que eu vou fazer agora. Agora sim vai ficar até mais fácil entender, né? Eu vou criar um objeto cliente, do tipo cliente. Vai lá, então, cliente, recebe new cliente. Novamente a gente cansou de fazer isso. Agora sim eu vou fazer, olha, cliente.cpf recebe 555. Cliente.setNome recebe João. Então eu acabei de criar o objeto cliente, gente. Olha aqui, eu acabei de criar esse objeto cliente, voltar.
Eu acabei de definir esse objeto cliente completo, eu defini o CPF dele, defini o nome dele, e agora que o meu objeto cliente está pronto, agora eu vou armazenar no meu vetor. Então, clientes 2 vai armazenar agora esse cliente que eu acabei de criar e preparar ele de maneira correta. E sim, agora sim, eu tenho o meu objeto cliente devidamente armazenado. E a maneira de trabalhar isso foi a maneira mais elegante de fazer. Eu crio o objeto e depois coloco ele dentro de um vetor. Para você fazer para percorrer esses objetos também, você vai do primeiro até o último elemento e você pode mostrar, eu quero saber o nome de todos os meus clientes. Então, para i igual a 0 até o tamanho do meu cliente, o tamanho do meu vetor, né, até chegar ao final do meu vetor, eu mando escrever, por exemplo, o cliente.nome. No caso, getNome, né, clientes i.getNome. E assim por diante. Bem, gente, essa aqui, vamos voltar aqui. Essa aí é uma estrutura do tipo vetor, né? Que eu recomendo, a gente já falou antes, que trabalhar com estruturas pequenas. Para trabalhar com estruturas maiores, né? Aí sim a gente vai utilizar uma estrutura mais complexa, mais preparada para o que a gente quer. Trabalhar com listas de objetos, com grandes coleções de objetos. E é aí que nós vamos ver, né? Como é que a gente faz isso. Nós vamos trabalhar com uma estrutura chamada lista, tá? A estrutura de dados lista é utilizada para armazenar conjuntos de elementos, assim como um vetor. A vantagem de utilizar listas em lugar de vetores é o fato das listas serem alocadas dinamicamente e de forma que não precisamos prever seu tamanho máximo. Eu posso começar com uma lista de tamanho 5, 6, 10, 0 e ela vai crescendo dinamicamente a partir do momento que eu vou criando novos objetos. O Java, gente, fornece classes que implementam o conceito de lista. Eu tenho vários, né, modelos de implementação de lista em Java, né, ou de estruturas de dados em Java. Mas o que a gente vai mais usar, o que a gente vai usar inclusive no nosso exemplo aqui, é um carinha chamado ArrayList. Então, o ArrayList ele foi criado justamente para parecer, né, um pouquinho com Array, mas na verdade é uma implementação de uma lista com algumas características aí, mas é uma lista e é uma lista dinâmica. Ela não armazena todos os vetores, todo o tamanho do vetor na memória de uma vez só, ele vai crescendo de acordo com você vai adicionando novos elementos. Ele é mais elegante e a vantagem, geralmente os vetores eles ficam num lugar na memória que é bem limitado, a gente chama o heap do computador, né? Então você tem um tamanho máximo de vetor para você colocar dentro do computador. Você não pode ser, meu computador tem 16 GB de memória, mas não consigo armazenar 10 mil elementos de uma lista. É porque o computador, um programa tem um espaço específico para armazenar esse vetor. A lista não, a lista eu posso armazenar dentro daqueles 16 GB de memória do computador, é até melhor porque ele te dá mais opções de armazenamento, tá? Ele pode utilizar a memória toda para armazenar a sua lista. Então vamos trabalhar aqui o ArrayList. Como é que a gente faz para trabalhar o ArrayList? Gente, primeiro, o ArrayList ele te dá alguns comandos, algumas estruturas básicas. Primeiro, ele implementa algumas funcionalidades. Ele implementa o método add, onde eu vou adicionar um elemento àquela lista. Ele implementa o método add passando o índice e o elemento, quer dizer, eu vou adicionar um elemento nesse índice da lista, tá? Ele implementa o método get, quer dizer, dado um índice da lista, ele me retorna um elemento dela. Então ele obtém um elemento de um índice, né? Eu tenho o método remove no ArrayList, onde ele, dado o index dele, dada a posição dentro do meu array, ele remove aquele elemento, né? E por último, isEmpty, ele verifica se a lista está vazia ou não. Gente, é lógico que o método, que a estrutura ArrayList, ele tem muito mais métodos relacionados. Eu só coloquei os principais, como adicionar uma posição, como remover de uma posição, como buscar um elemento de uma posição, o get, e como verificar se aquela lista está vazia ou não. Essas são as principais métodos que a gente chama dentro do ArrayList. Mas existem outros aí que a gente pode estar trabalhando aí. Inclusive na documentação do Java é bem rica nesse sentido, né? Para a gente ver todos os métodos que existem lá dentro.
Agora, gente, para trabalhar para a gente percorrer um vetor, era fácil. Eu utilizava, por exemplo, um vetor, o for, né? Agora, para percorrer um array list, gente, eu tenho que usar um carinha chamado iterator. É porque, primeiro, eu não sei o tamanho da minha lista, né? Eu tenho que percorrer minha lista um a um, porque eu não sei a priori o tamanho máximo dessa lista, né? Então, o iterator é uma interface específica para navegar em coleções de objetos. E os métodos mais importantes seriam o hasNext, para verificar se existe um próximo elemento na lista, né? Ele verifica se existe um próximo elemento na lista. O next, ele obtém o elemento sobre o iterator e avança o próximo elemento, né? O next, ele busca o elemento atual e avança para a próxima posição. E o remove, ele remove o elemento sobre essa interface iterator. Gente, como exemplo, olha aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Eu criei um array list clientes, new array list. Perceba que eu não defini o tamanho no array list. Logo depois eu criei o objeto tipo cliente, eu criei o cliente, defini o CPF e o nome do meu cliente. E logo depois, gente, eu não coloquei cliente 0 recebe alguma coisa, clientes 1 recebe alguma coisa. Eu não criei nada disso. Eu criei chamei apenas o método add. Então, gente, olha aqui. Clientes.add um determinado cliente. Gente, é assim que a gente trabalha com array list. E se você quiser, eu posso adicionar vários clientes. Estou criando aqui um segundo cliente, tá? Outro cliente, criei o cliente 222, o nome Mariela. Adicionei na minha lista de clientes, olha, eu vou adicionar na minha lista de clientes o cliente que eu acabei de criar. Fica bem, até mais intuitivo, né? Você precisa ficar trabalhando com posição aqui, posição ali. E se eu quiser percorrer todos os clientes, olha como é que eu vou fazer. Eu vou definir um iterator, tá? O iterator, essa estrutura, eu vou criar uma interface I do tipo iterator, e ele vai buscar uma instância do iterator da minha lista, do meu array list clientes, e eu vou fazer um percorrer. Agora eu não vou usar mais o for, porque eu não sei o tamanho máximo. Eu vou usar o while. Enquanto eu tiver um próximo elemento na minha lista, aí eu pego o cliente e eu vou receber o elemento desse meu cliente. E detalhe, esse cliente posso trabalhar, posso implementar, posso modificar as informações desse meu cliente à vontade, como estou fazendo aqui. No caso, eu estou escrevendo tanto o nome do cliente quanto o CPF do cliente. Bem, gente, depois a gente vai passar agora para as atividades, tá? E nas atividades, depois das atividades, a gente vai tentar discutir e ver como é que a gente vai fazer aí os conceitos avançados de coleção de objetos. Mas de priori a gente verificou como funcionam os vetores de tipos primitivos, vetores agora de objetos, e verificamos que o array list é a melhor maneira de trabalhar com grandes coleções de objetos e é inclusive o mais indicado. E bem, gente, vamos às atividades, daqui a pouco a gente retorna. Até mais. Olá pessoal, bem-vindo de volta aí à nossa aula. Antes de comentar das nossas atividades, houve alguns questionamentos em relação ao array list. Vamos tentar explicar com um pouquinho mais de calma aí para vocês o funcionamento dele, tá, gente? Vamos aqui na lousa, ok? Para declarar, né, um array list, você define o nome da sua coleção, né? Como é o nome da minha coleção? Geralmente é o nome do objeto no plural, tá? Se a minha coleção vai ter clientes, então o meu array list vai ser, se minha coleção vai ter, vai ser um conjunto de clientes, né? Então é interessante o nome da minha coleção ser o cliente no plural, no caso clientes, e ele do tipo array list. Só que como é uma estrutura, eu preciso inicializar, preciso instanciar essa estrutura, dar um new array list. Agora, gente, eu já criei a minha coleção de objetos chamada clientes. Agora, tem que começar a adicionar
cliente nessa minha coleção de objetos. Uma coisa interessante a gente verificar é o seguinte: se você tem um objeto, vamos dizer, objeto produto, o objeto cliente, o objeto professor, o objeto aluno, a coleção desse objeto a gente coloca no plural. A coleção a gente dá o nome de professores, alunos, produtos, clientes. Perceba, um objeto, cliente. A coleção, clientes. Nada mais natural, tá, gente? Então, cria uma coleção aí chamada clientes, que é um conjunto de objetos do tipo cliente, no singular. Agora eu vou criar vários cliente, objeto cliente, para poder adicionar a coleção clientes, no plural, tá? Então, vamos lá, vou criar um único objeto, tá, gente? Aqui eu criei um único objeto, cliente, recebe new cliente, ok. Inicializa as informações dele, dou um 7 CPF, 7 nome. Agora que eu tenho o cliente, esse objeto cliente pronto, eu vou adicionar esse cliente, olha, add cliente, vou adicionar esse cliente na lista, na coleção de clientes. Então, a coleção de clientes, eu vou adicionar, ok. Qual objeto? O cliente. Essa é a estrutura, gente, do add. Esse aí que a gente vai utilizar bastante para preencher uma lista, né? O nome da coleção, o método adicionar, quer dizer, eu vou adicionar um elemento à coleção e entre parênteses eu passo como parâmetro o objeto que eu quero adicionar à coleção. Eu fiz a mesma coisa aqui, por exemplo, para um outro cliente. Eu instanciei um outro cliente, coloquei outras informações e logo depois, lá na minha coleção de clientes, eu utilizei o método add, aonde vou adicionar quem? Eu vou adicionar entre parênteses um único cliente, no caso, né? E por último, eu quero percorrer a minha coleção. Eu quero percorrer todos os clientes da minha coleção clientes, né? Para percorrer, gente, ele tem uma interface chamada Iterator, que eu posso instanciar. É ele que me permite percorrer todos os objetos dessa minha coleção. Então, para percorrer, já que eu não sei a quantidade exata de objetos, eu preciso utilizar a estrutura while. E eu vou percorrer enquanto? Enquanto tiver um próximo elemento, né? Se tiver um próximo elemento para ser pesquisado, eu continuo percorrendo. Então eu pego o cliente, que é um objeto, né? E eu vou buscar o próximo objeto da minha coleção, i.next. Ele vai me retornar um objeto do tipo cliente e eu armazeno em cliente. Depois que eu retornei o objeto do tipo cliente, eu posso trabalhar ele de qualquer maneira, como falei antes. Eu posso ler determinadas informações do cliente, como CPF ou nome, né? Ou também posso dar um 7 CPF ou 7 nome. Eu posso, no caso, modificar as informações desse meu cliente, gente. Bem, é assim que a gente trabalha com a Arraylist. Não tem umas estruturas a mais, mas é o famoso. A gente consegue identificar essa estrutura, a gente consegue aprender essa estrutura, é só a gente repetir nas próximas coleções que a gente for trabalhar. E é um modelo que a gente tem que seguir, a receita de bolo que a gente tem que seguir, e não tem muito segredo depois que a gente aprende essa receita de bolo. Agora, professor, vamos à atividade. A atividade, gente, era justamente, está um pouco relacionado à aula passada, que era sobre relacionamento entre objetos. Só que eu pedi nessa atividade, um exemplo da aula passada, eu tenho um objeto que se relaciona com N outros objetos, né? E a gente colocava o atributo lá no N. Agora eu quero fazer o caminho de volta, quer dizer, um objeto tem muitos, e aquele objeto pertence a outro objeto. Vamos ver como funciona esse exemplo dentro da linguagem de programação, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é importante, vamos com calma, tá, gente? Na aula passada nós vimos um carinha chamado associação de 1 por N, né? Eu tenho uma empresa que se relaciona com N funcionários. Então, o que eu fazia para criar essa relação até a aula passada? Lá em funcionário, lá do lado do N, eu criava um atributo do tipo empresa, né? Que era justamente para fazer a ligação. Esse funcionário pertence a essa empresa. Ótimo! Isso a gente aprendeu na aula passada. Foi que a gente, inclusive, nossas atividades na aula passada foram relacionadas a isso. Só que tem um detalhe, né? Além de definir o atributo, não esqueça de definir o get e o set, tá, gente? Sempre é importante para o atributo utilizar o get e o set. Nesse momento, o que eu fiz?
Eu falei que o funcionário pertence àquela empresa, ele trabalha naquela empresa. Eu coloquei, numa das características do funcionário, a empresa na qual trabalha. Mas vamos pensar mais. Uma empresa tem uma lista de funcionários, né, professor? Então, assim como um funcionário trabalha numa empresa, lá na empresa eu tenho uma lista de funcionários. Então agora eu tenho a ligação dupla, né? Uma empresa tem uma lista de funcionários e um funcionário trabalha para uma empresa. Agora eu faço o caminho de ida e volta, né? Para um e para N. Vamos ver como é que ficaria essa implementação. O funcionário, gente, continua a mesma coisa, né? O funcionário pertence a uma empresa. Mas olha o que aconteceu na empresa, gente. A empresa, ele tem uma lista, um array list de funcionário. Essa é a grande vantagem aqui, a grande sacada. Então, assim como o funcionário pertence a uma empresa, pertence a uma empresa, a empresa tem N funcionários. Olha aqui os funcionários. É lógico que esses funcionários, ao longo, né, da implementação, eu vou estar adicionando novos funcionários dentro dessa coleção. Mas o importante é que quando você define esse caminho de volta, quer dizer, uma empresa tem uma lista de funcionários, uma empresa tem uma coleção de funcionários, e a única coisa que você precisa fazer isso é definir como um atributo lá de empresa essa lista, né? Uma das características da empresa é ter uma lista de funcionários. Uma das características da empresa é ter uma lista de produtos. Uma das características da empresa é ter uma lista de clientes. Quer dizer, a empresa pode ter uma lista de várias coleções de vários tipos de objetos. Aí você deixa o seu sistema mais elaborado. Lá na aula, na videoaula que eu passei para vocês, um CRUD completo, o CRUD, gente, ele é um mecanismo que a gente chama de criar, consultar, atualizar e excluir um elemento, né? É Create, Request, Update, Delete. Lá no último vídeo que eu passei para vocês, que é o CRUD completo, eu mostro para vocês como criar uma aplicação web, tá, gente? Onde eu crio, consulto, atualizo e excluo determinados elementos dentro de uma coleção. É bem legal esse vídeo, eu recomendo vocês assistirem, tá? Agora, gente, vamos dar uma olhada aqui. Como eu vou criar um array list é um objeto no construtor, só para finalizar, para não deixar escapar esse detalhe, né? Eu preciso instanciar esse meu array list, tá? Eu preciso instanciar. Uma das questões que a gente não vai falar agora, por questões de tempo mesmo, é porque essas listas, essas coleções, elas podem ser tipificadas, né? Pode ser um array list específico de cliente. Então a gente pode até melhorar um pouquinho esse conceito, mas a gente deixou ele genérico, porque vai servir para qualquer tipo de objeto, tá, gente? Bem, e agora vamos pegar o final da nossa aula, justamente o conteúdo complementar, tá? Que a orientação objeto, basicamente o que a gente viu é o mais importante, né? A gente viu o que é característica, a gente viu o que é comportamento, a gente viu o que é relação entre objetos, a gente viu quais são os tipos de relacionamentos entre objetos. Tudo conteúdo muito importante, a gente vai dar uma revisada em todo o conteúdo na próxima aula. Mas tem alguns conteúdos que, apesar de a gente não trabalhar, não ser tão, não, vamos dizer, na ordem de importância, não serem tão importantes quanto esse, mas é importante nós sabermos sim, né? São conceitos, fundamentos que a gente precisa ter conhecimento para uma eventual prova, um eventual concurso que a gente venha fazer, que são conceitos complementares da orientação a objeto. Vamos tentar explicar cada um deles aí, gente. Vamos começar primeiro com classes e métodos abstratos, tá? O que seriam classes e métodos abstratos? Então a gente vai trabalhar com classes e métodos abstratos, a primeira coisa. Depois vamos falar de polimorfismo, depois vamos falar de interfaces, vamos falar de métodos e atributos estáticos, também muito importante. São alguns conceitos também importantes, apesar de complementares, mas fundamentais na orientação objeto. Então vamos ver um a um. Primeiro, vamos falar o que são classes abstratas. Gente, vamos imaginar o seguinte, em poucas palavras, vou passar o conceito aqui detalhadamente, mas em poucas palavras para a gente entender. Classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada, ponto. Eu posso até definir, por exemplo, eu tenho a classe pessoa. Nosso primeiro exemplo, quando a gente foi falar em herança, na aula 3 ainda, gente, a gente falou
a pessoa, quer dizer, eu tenho um cliente, ele pode ser uma pessoa, assim como o vendedor pode ser uma pessoa. A gente deu esse exemplo na aula 3. Cliente e vendedor, ele está herdando as características de pessoa, mas no meu sistema, em nenhum momento eu posso criar um objeto do tipo pessoa, professor. Eu só posso criar objetos do tipo cliente ou vendedor. Então, para não permitir que ninguém consiga criar um objeto do tipo pessoa, eu tenho que marcar ela como sendo uma classe abstrata, quer dizer, ela vai servir apenas como base de outras classes, mas ela não pode ser instanciada. Não sei se eu fiz entender, mas vamos ver o fundamento aqui com detalhes, tá? Uma classe define as características e o comportamento de um conjunto de objetos. Esse é o padrão, né? Então, quando a gente vai criar uma classe, ela define quais são as características dessa classe. A gente define, né, quais são as características, quais são os comportamentos, quais são os relacionamentos que ela tem e assim por diante. Mas nem todas as classes são projetadas para permitir a criação de objetos a partir dela, né? Eu apenas vou usar ela como exemplo. Algumas classes são usadas apenas para agrupar características comuns a diversas classes e então serem herdadas por outras classes. Elas são conhecidas, nesse caso, como classes abstratas. É o que mostrei para vocês. Eu tenho, naquele exemplo, né, da classe pessoa. Classe pessoa, ela é ótima para agregar característica, é ótima para agregar comportamento. Ela serve como base de outras duas classes, como cliente e vendedor, mas em nenhum momento ela pode ser instanciada. Quer dizer, em nenhum momento posso criar um objeto do tipo pessoa. Eu só posso criar objetos do tipo cliente e vendedor, que são filhos de pessoa, tá? Métodos abstratos, gente. Agora vamos ver o que seriam métodos abstratos. Classes abstratas podem ser utilizadas para prover a definição de métodos que devem ser implementados em todas as suas subclasses, sem apresentar uma implementação para esses métodos. Tais métodos são chamados de métodos abstratos. Toda classe que possui pelo menos um método abstrato deve ser uma classe abstrata, senão vai dar erro de compilação, né? Mas uma classe pode ser abstrata sem possuir nenhum método abstrato. Isso é até lógico a gente entender. Gente, vou imaginar o seguinte. Eu gostaria que todas as minhas classes filhas implementassem um método, por exemplo, um método desenhar. Eu tenho uma classe, por exemplo, polígono, eu quero implementar o método desenhar em todas as minhas classes filhas. Só que o desenhar ele é diferente em cada uma das classes filhas, por exemplo, né? Mas eu gostaria que minhas classes filhas implementassem. Eu quero obrigar minhas classes filhas a implementar esse método. Ok, gente? Aí o que eu faço? Eu crio uma classe abstrata chamada polígono, né? Onde nessa classe abstrata chamada polígono eu não posso instanciar o polígono, mas as minhas classes filhas, por exemplo, o quadrado, o triângulo, o hexágono e assim por diante, são filhas de polígono. E todas elas têm um método, devem ter o método desenhar. Só que eu falo o seguinte, eu quero obrigar que minha classe filha implemente o método desenhar da maneira dela. Né? A gente chama isso também de polimorfismo, né, professor? Mas isso aí começa com uma classe abstrata lá em cima. A classe abstrata, eu falo assim, olha, esse método abstrato, o método desenhar é o método abstrato. Quer dizer, o que é o método abstrato? Eu digo que tenho. Eu digo que eu tenho esse método, só que eu ainda não implementei. Quem vai implementar esse método abstrato? As minhas classes filhas. Eu vou ser obrigado, eu vou obrigar minhas classes filhas a implementar aquele método. Então o método abstrato é o seguinte, olha, aqui são as definições comuns que eu tenho lados, eu tenho tamanho, eu tenho cor, tenho fonte, sei lá, eu tenho várias características do polígono. E uma delas é desenhar, mas eu tenho desenhar, só que eu não vou desenvolver, porque eu sei que o desenhar vai ser diferente em cada uma das minhas classes. Então eu vou obrigar classes filhas, olha minhas classes filhas, implementem para mim o método desenhar. Eu não tenho, mas vocês vão ter que implementar. Eu apenas estou dizendo para vocês que vocês são obrigados a criar a implementação. Um exemplo assim, geralmente fica bem prático da gente entender. Vou usar um outro termo, em vez de polígono, figura geométrica. Boa. Por que uma classe abstrata? Porque a gente não cria uma figura geométrica. A gente cria um quadrado, um triângulo, um círculo. Então,
A ideia de classe abstrata é, vamos imaginar, eu vou criar uma classe chamada figura geométrica e colocar um método calcular a área. O método calcular a área, na figura geométrica, ele vai ser um método abstrato porque ele não tem implementação. Não tem como você calcular? Eu não vou calcular a área de uma figura geométrica, eu não sei que figura que é. Então a ideia é que um quadrado vai ser uma subclasse dessa classe abstrata figura geométrica. E ele vai implementar no quadrado um método calcular a área. E aí tem como se calcular, lado vezes lados, e a gente vai ter lá a área do quadrado. A mesma coisa para um triângulo, a mesma coisa para um círculo. Eu crio as classes, eu crio um objeto quadrado, mas eu não crio o objeto figura geométrica. E o objeto quadrado, obrigatoriamente, vai ter um método calcular área, porque ele vai herdar da classe abstrata calcular área. E ele vai ter que implementar a sua maneira, o método calcular área. Perfeito, é exatamente isso, professor. Bem, só que isso que a gente acabou de mostrar, o que acontece? Eu tenho o mesmo comportamento, no caso, desenhar ou o método calcular área, que foi definido como abstrato no pai, mas que foi implementado de maneiras diferentes em cada filho. Isso aí a gente também chama de polimorfismo, né? Polimorfismo, se a gente for pensar bem, é uma mutação que acontece nos filhos, quer dizer, cada filho apresenta um comportamento diferente, cada filho implementa uma maneira diferente uma determinada ação, então existe uma diferença de comportamento entre os filhos, tá? Apesar de todos desenharem, apesar de todos calcularem área, cada um dos filhos desenha e calcula a área de maneira diferente. É aí que nós temos o conceito de polimorfismo. O polimorfismo, gente, só acontece em relacionamentos do tipo herança. Só acontece quando, por exemplo, um pai ele implementa um método e os filhos, ou, como é o método abstrato, eles implementam do zero, ou então sobrescreve, que a gente pode dar um override de métodos, né? Tem muitos conceitos adicionais aí, tá, gente? E eu posso fazer o polimorfismo nas classes filhas. Vamos dar uma olhada aqui no fundamento do polimorfismo, tá, gente? A palavra polimorfismo vem do grego poli, morfos, e significa muitas formas. Na programação orientada a objetos, o polimorfismo permite escrever programas que processam objetos que compartilham a mesma superclasse, como se todos fossem objetos da superclasse. Isso pode simplificar a programação, tá, gente? Em outras palavras, podemos ver o polimorfismo como a possibilidade de um mesmo método ser executado de forma diferente e de acordo com a classe do objeto que adiciona o método e com os parâmetros passados para esse método, tá, gente? Então, polimorfismo é uma maneira, deixar bem mais claro, né? É um método de executar de forma diferente o mesmo método. O polimorfismo pode ser obtido pela utilização dos conceitos de herança, sobrecarga de métodos e sobrescrita de métodos. Como falei, eu posso herdar um método, eu posso implementar um método, no caso de uma classe abstrata, eu posso fazer uma sobrecarga de método, criar mais um método adicional àquele que já existe, ou uma sobrescrita. Sobrescrita, eu vou sobrescrever um método que existia no meu pai. Eu posso fazer isso também na orientação objeto. Meu pai define um desenhar genérico, ele já até implementou, mas eu, como filho, eu não quero utilizar o desenhar do meu pai. Eu vou sobrescrever o que meu pai fez. Ou melhor ainda, eu posso utilizar o que meu pai fez e complementar com implementação só minha. Né? A questão da orientação objeto é bem poderosa mesmo, ele te dá bem versátil o conceito de programação orientada a objeto. Você consegue fazer muitas coisas e de uma maneira até intuitiva, até fácil de entender o porquê a gente está fazendo, tá, gente? A questão é que, às vezes, a prática, através de uma necessidade, vai perceber que, poxa, seria interessante aqui acontecer polimorfismo. Você vai identificar aquela necessidade e você vai implementar. E a PO vai te ajudar nisso, ela vai te criar vários recursos para herdar, para sobrescrever, para como é que chama? Dar um override no método, para criar métodos virtuais, quer dizer, métodos que podem ser sobrescritos. Tem várias questões aí que você pode ver na orientação objeto. Continuando, gente, para finalizar, né? Nós vamos falar de métodos e atributos estáticos, ou métodos e atributos de classe, né? Atributos estáticos são atributos que contêm informação inerentes a uma classe e não a objeto específico.
Por isso são também conhecidos como atributos ou variáveis de classe. Pessoal, em resumo, vamos ver na prática o que é um atributo estático, né? Para eu acessar um atributo, até agora a gente tinha definido atributos, né, as características de um objeto. A gente define as variáveis membro e depois os gets e sets daquela variável membro da classe. Ótimo. Para eu acessar aquele atributo, gente, o que eu preciso? Eu preciso instanciar a classe. Eu preciso criar um objeto. Mas imagine, nossa, eu preciso criar um objeto para acessar um determinado atributo? E se esse atributo eu definisse como sendo não pertencente ao objeto, mas à classe? Então, a partir do momento que eu falo que esse atributo pertence à classe, eu não preciso mais instanciar. Eu já posso, dada a classe, acessar o atributo direto. Isso acontece, por exemplo, quando você vai querer utilizar um atributo π, por exemplo, um número π. O número π pertence a uma classe matemática, né? Eu não preciso instanciar essa classe para utilizar o número π. Ela simplesmente está lá disponível na própria classe. Eu não preciso instanciar ela. É bem legal isso. Assim como nós temos isso nos atributos, nós também temos isso nos métodos, tá, gente? Os métodos estáticos, assim como os atributos, são inerentes à classe. E por isso não nos obriga a instanciar um objeto para que possamos utilizar. Métodos estáticos são muito utilizados em classes do Java que provêm determinado tipo de serviço. Por exemplo, o Java fornece na classe Math uma série de métodos estáticos que fazem operações matemáticas. A questão é, eu tenho classes no Java, gente, que eu tenho tanto os atributos estáticos quanto os métodos estáticos. Quer dizer, eu não preciso instanciar, eu apenas uso, né? Ele pertence à classe, não pertence ao objeto. É bem interessante. E detalhe, esses métodos e atributos estáticos, eles são compartilhados entre todas as instâncias do objeto, né? Se eu quiser, por exemplo, criar um array e verificar qual a última posição do array utilizado, eu posso colocar uma variável estática dizendo posição final, né, ou topo, e vai estar lá naquele atributo sempre a última posição. E vai ser possível acessar ele por meio de todas as classes que foram instanciadas, todos os objetos que foram instanciados a partir daquela classe. E por último, gente, para finalizar nossa aula, interfaces. Interfaces é um conceito bem interessante, né? É o seguinte, imagina uma classe abstrata, perfeito. Agora imagina se essa classe abstrata, todos os métodos delas também fossem abstratos. Isso aí é uma interface. Quer dizer, eu apenas estou criando uma forma para as minhas classes filhas. Olha, essa minha classe filha tem que implementar tudo isso. Eu defino a interface que essa minha classe filha vai ter com os outros objetos, com o no outro ambiente computacional. É muito importante, gente, trabalhar com interface. Na verdade, você dá você cria no seu programa uma certa liberdade de implementação que antes você não tinha só com a definição de classe. Interface, inclusive, permite algum tipo de herança múltipla. Eu consigo definir herança múltipla usando interface. Bem, gente, esse é o conceito que nós queríamos dar hoje. Quer dizer, tem muita coisa para estudar hoje, né? Tem muito material. Dê uma olhada no guia de estudos, né? no livro que tem disponível em vocês. Se prepare para a próxima aula, que a próxima aula é a nossa prova. E, gente, tenha uma boa semana e até a próxima. Boa noite, boa semana e até a próxima aula.